Um multiplexer é portanto, herdado da literatura anglo-saxónica, não é mais do que um seletor. Portanto, imaginem à moda antiga um seletor mecânico mesmo, em que eu tenho um botão rotativo e conforme vou rodando de posição em posição, clac, 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 eu vou selecionando um determinado sinal para ligar a uma determinada saída. Assim, é disso que estamos aqui a falar. Portanto, o que eu estou aqui a ilustrar é um exemplo daquilo que seria um multiplexer ou um seletor, se assim quiserem, peço desculpa, de 4 entradas, em que eu tenho aqui, chamemos entrada 0, entrada 1, entrada 2, entrada 3, e apenas uma dessas 4 entradas, portanto só uma, em cada instante de tempo é que está ligada à nossa saída, chamemos-lhe aqui S. Isso corresponde a dizer que internamente é como se tivéssemos um circuito deste género, que eu tenho um switch com 4 polos e conforme a posição em que eu tenho o meu switch ou o meu seletor, assim tenho ligado a uma das entradas 0, 1, 2 ou 3 à minha saída S. Ora, acontece que no domínio dos sistemas digitais, esta ação mecânica de controlar a posição em que eu tenho aqui o cursor do meu multiplexer, deve ser ela própria também digital. E neste caso, porque eu tenho 4 sinais de entrada, isso significa que eu preciso de 2 valores digitais binários, portanto estão aqui, chamemos S1 e S0, que são as minhas variáveis de seleção, que o circuito que aqui está é desenhado de tal forma que para cada combinação de S1 e S0, eu vou ligar cada uma das entradas, e 0, e 1, e 2, e 3, à minha saída Z. E eu posso desenhar este circuito dizendo, olha, quando tenho 0, 0 em S1 e S0, eu vou ligar a entrada I0 à minha saída Z, mas se tiver 0, 1, já liga a entrada I1, com 1, 0 liga a entrada I2 e com 1, 1 liga a entrada I3. E então já tenho sim um circuito que não só tem entradas e saídas digitais, do ponto de vista dos dados com que estamos a lidar, como também tem o comando, ou a ação, ou as variáveis de controlo, elas próprias também digitais. E podemos desenhar multiplexers com várias estruturas. Portanto, multiplexer 2 para 1, portanto tem uma variável de seleção, este está aqui em baixo, tem uma variável de seleção e obviamente tem as duas entradas I0 e I1 para ligar à nossa saída Z. O multiplexer 4 por 1, que foi este que nós já vimos no exemplo anterior, que tem 4 entradas, portanto já precisa de 2 variáveis de seleção para ligar uma dessas entradas exclusivamente à saída, ou um multiplexer 2 por 1, tem entradas I0 até I7 e 3 variáveis de seleção, S2, S1 e S0, conforme a combinação, assim vou ligar uma dessas entradas à saída e por aí fora. Portanto, normalmente no domínio digital, à medida que nós vamos adicionando variáveis de seleção, o que estamos a fazer é duplicar a variedade de entradas que podemos colocar no nosso circuito. Portanto, aqui teremos então a possibilidade de ter multiplexers com um número de entradas que normalmente são potências de 2, ou 2 para 1, 4 para 1, 8 para 1, 16 para 1, 32 para 1, por aí fora. Como é que desenhamos este circuito? Bom, o procedimento de desenho de qualquer circuito já nós conhecemos. Desenhar uma tabela de verdade, desenhar um mapa de Carnot, a partir do mapa de Carnot retirar as expressões e tirar daí o respectivo circuito. Agora reparem, do ponto de vista global, este circuito que aqui está, do ponto de vista digital, digamos assim, as entradas que nós consideramos entradas de dados ou as entradas que nós consideramos de seleção ou de controlo são entradas, ponto final. O serem de dados ou serem de seleção ou de controlo é a interpretação que nós fazemos deste circuito, mas do ponto de vista digital são entradas. Agora, o que é que acontece? Acontece que para fazer um multiplexer 2 para 1 temos uma função de três variáveis de entrada, que são os dois i's mais o s. Se estivermos a falar num multiplexer 4 para 1, já estamos a falar de funções de 6 variáveis de entrada, 2 variáveis de seleção mais as 4 entradas. E se falarmos de um multiplexer de 8 por 1, já estamos a falar de um circuito com 11 variáveis de entrada.
E nós podemos dizer, epá, 11 variáveis. Nós estivemos ali a discutir o assunto dos mapas de Carnot e esta brincadeira, quando chega ali acima das 6 variáveis, já não é trivial de lidar com isto. Felizmente, há certas situações, como por exemplo é o caso destes circuitos, em que a nossa solução tende a ser quase que algorítmica, é uma interpretação mera e direta daquilo que nós queremos fazer com o circuito, que permite determinar também qual é exatamente a função lógica e como é que ela deve ser construída para implementar o circuito que aqui está apresentado. Vamos ver isso então aqui. Ora bem, aqui então temos um exemplo do que é o circuito que corresponde a um multiplexer de 2x1. Ora, um multiplexer 2x1 é então um circuito, recordando há bocado o exemplo da caixa que nós desenhamos, que tem duas entradas, que aqui chamamos A0 e A1, que tem uma variável de seleção, S, e que vai ter uma saída que a gente aqui está a chamar Z. Portanto, este é o nosso multiplexer de 2x1. Então, digitalmente, o que é que eu tenho que fazer? Tenho as minhas duas entradas, que atacam, digamos, uma entrada da porta AND, e tenho a minha variável de seleção, que, se tiver a 1, vai habilitar esta porta lógica. Recordem-se que 1 vezes A é igual a A, ou seja, 1 é o elemento neutro do produto. Também podemos considerar que 0 vezes A é igual a 0, ou seja, o 0 é o elemento absorvente do produto. E esta relação permite-nos fazer isto, que é, se eu tiver S igual a 0, então o que é que eu tenho? Vou ter aqui um 0 lógico, então esta porta lógica está desabilitada. Mas porque tenho aqui um 0, vou ter aqui 1, e esta 1 é elemento neutro do produto. Portanto, vou ter 1 vezes A0, ou seja, vou ter aqui A0. Ora, se eu aqui, esta é como se tivesse cortado, tenho 0 vezes A1 que dá 0, então A0 mais 0, A0 mais 0 lógico, 0 é elemento neutro da soma, isto vai dar A0. Então eu tenho aqui A0 ligado na saída. Se por outro lado, isto portanto partindo do pressuposto que tenho S igual a 0, se por outro lado tiver S igual a 1, então vou ter aqui 1, logo vou ter aqui 0, se tenho 0 vou ter 0 vezes A0, isto vai dar 0, por outro lado porque tenho ali 1 vou ter aqui 1, 1 vezes A1 é A1 simplesmente, então tenho 0 mais A1 que é igual a A1, e então tenho A1 na saída. Portanto, se S vale 1, o que eu tenho na saída é A1, se S vale 0, então o que eu tenho na saída é o A0. E isto faz exatamente a função desejada, é o tal multiplexer de 2x1. Isto normalmente também pode ser pensado numa ótica, digamos, pseudocódigo, por assim dizer, que é se S igual a 1, então Z igual a 1. Se else, ou seja, se o S for igual a 0, Z igual a 0. Isto é um if then else. Do ponto de vista de circuito, de representação, digamos, deste circuito, nós podemos representar isto como uma tabela de verdade que tem o S, o A1 e o A0 e descrever a função de saída para toda a combinatória para toda a combinatória das três variáveis S, A1 e A0, ou então usar aquela abordagem que nós já tínhamos falado de mapas ou tabelas com variáveis inseridas, desenhando isto nesta forma que aqui está. Ou seja, quando o S é 0, aquilo que eu quero na saída Z é o que tiver em A0, ou seja, se o A0 for 0, tenho 0 em Z, se o A0 for 1, tenho 1 em Z. Quando o S é 1, se aquilo que eu quero ter na minha saída é aquilo que eu tenho em A1. Se o A1 for 0, tenho 0, se o A1 for 1, tenho 1. E isto acaba por ser este minitermo condicionado à variável A0, somado com este minitermo condicionado à variável A1. Portanto, este minitermo cá em cima é o minitermo S barra, este minitermo cá em baixo é o minitermo S,
só temos uma variável, estou a considerar aqui só como variável. Este primeiro S barra condicionado à variável A0 e o segundo S condicionado à variável A1. Somando estas duas coisas, eu obtenho esta expressão, que é precisamente este circuito que aqui está. Se passarmos para um multiplexer de 4 para 1, já passamos a ter um circuito com 6 entradas. Felizmente para nós, o multiplexer de 4 para 1 também é igualmente simples de analisar, se pensarmos mais uma vez naquela perspectiva de que temos uma tabela com variáveis inseridas. Ou seja, na combinação 0,0, aquilo que eu quero meter na saída é o que tiver na entrada A0. Na combinação 0,1, aquilo que eu quero meter na saída é o que estiver na entrada A1. Na combinação 1,0, ligo A2 à saída. E na combinação 1,1, vou ligar A3 à saída. Mais uma vez, isto pode ser visto como um mini termo S1,0, S00, ou seja, S1 barra, S0 barra, condicionado à condição A0. Aqui a seguir o termo S1 barra, S0, porque temos este A0 e este A1, condicionado ao termo A1, à variável A1. Aqui temos S1, S0 barra, condicionado a A2. E finalmente aqui temos S1, S0, condicionado a A3. Tudo somado dá a nossa função, cujo circuito está aqui representado deste lado. Reparem, portanto, quando este é 0 e este é 0, eu vou ter aqui high, vou ter aqui high, ou seja, tenho aqui high nesta entrada, aqui vou ter low, porque já vem deste lado, portanto esta porta low vezes qualquer coisa vai dar low forçosamente aqui. Aqui vou ter, peço desculpa, aqui vou ter high também, mas vem low daqui. Portanto, low vezes qualquer coisa vai dar low na saída. E aqui até tenho low aqui, portanto vou ter low aqui também. Este aqui é o único que fica com high vezes A0. Portanto, 1 vezes A0 é simplesmente A0 mais low, mais low, mais low. É simplesmente A0. E podem fazer o raciocínio agora para qualquer outra das combinações. Por exemplo, vamos supor, já agora não vou fazer aqui todas, vocês podem fazer esse exercício mental depois, mas vamos supor esta outra situação. Tenho S1 igual a high e S0 igual a low. Portanto, vou ter high aqui também, mas tenho low aqui, certo? Portanto, como tenho low aqui, esta vai dar low. Como tenho low aqui, esta também vai dar low. Agora, o que é que acontece nesta outra porta? Tenho high aqui e vou ter high aqui também. Portanto, esta já vai dar high vezes A2, ou seja, vai dar A2. E finalmente aqui em baixo vou ter aqui um low, que é quanto basta para dizer que aqui vou ter um low também. Low mais A2 mais low vai dar A2. Portanto, cada combinação das variáveis S1 e S0 vai fazer com que o nível lógico que esteja numa das entradas A0 até A3, aquela que estiver selecionada, passe para a nossa saída Z, e apenas um. E reparem que estamos a falar de um circuito que tem 6 variáveis de entrada, e no entanto nós nem sequer um mapa de Carnot desenhamos para pensar e para imaginar a solução para este circuito. O que quer dizer que se eu quiser até pensar num mapa de Carnot, perdão, num multiplexer de 8 para 1, é só generalizar este conceito. Cada combinação das variáveis S1, S2 e S0 vai atacar uma AND cuja última entrada está ligada ao respectivo sinal que eu quero deixar para a saída. E só tenho uma combinação em cada uma das a atuar cada uma destas portas AND, ou cada uma das combinações das variáveis S1 e S0. Vocês já sabem, se houver dúvidas, interrompam. Isto é como se fosse um if um pouco mais complicado, aquele que normalmente nas linguagens de programação aparece não como um if, mas como um case, que é a mesma coisa que ter uma série de ifs encadeados. Case, o conjunto S1 e S0, se eles forem ambos igual a 0,0, então a saída é igual a A0. Se eles forem igual a 0,1, então a saída é A1. Iguais a 1,0,
A2 iguais a 1 A3. Pronto, é direto. Também, em termos de pseudocódigos, também podemos fazer este tipo de análise. Agora vamos ver aquele aspecto que eu tinha referido também quando falámos no plano desta aula, que é o facto de nós podermos usar um multiplexer como gerador de funções. O que é que eu quero dizer com isto, com um multiplexer como gerador de funções? Ora, se nós olharmos com atenção para os circuitos que vimos até agora do multiplexer, um circuito de multiplexer não é mais do que um conjunto de mini-termos das variáveis de seleção que estão condicionados a uma entrada adicional. Por exemplo, o tal multiplexer de 8 para 1, como este que aqui está ilustrado, são 8 portas AND de 4 entradas, agora não vou representar aqui todas exaustivamente, que são 3 variáveis de seleção, 0, 0, 0, e depois 0, 0, 1, e depois 0, 1, 0, e depois 0, até por aí fora, até chegar ao 1, 1, 1. Portanto, a última é tudo 1, 1, 1. E isto são as nossas variáveis de seleção. S1, vamos chamar S1 a esta, por exemplo. S1, depois, peço desculpa que eu tenho aqui isto agora à frente, tenho que desviar isto. Depois teremos aqui S2 como sendo a segunda variável de seleção. E depois, perdão, S2 não, vamos chamar S2 a esta, S1 a esta e S0 a esta, para seguir a sequência binária natural. E depois então, sim senhor, aqui o último bit. E o que é que ainda falta aqui no nosso multiplexer? Faltam as variáveis que atuam em cada uma das portas de entrada. Estas chamamos-lhe I0, I1, I2 até I7. E falta juntar tudo isto numa porta OR. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Temos uma soma de produtos. Com a particularidade de que, no que diz respeito às variáveis S2, S1 e S0, estão aqui os 8 mini-termos dessas 3 variáveis S2, S1 e S0. Então, se eu tiver uma função qualquer, como por exemplo esta, que está ilustrada nesta tabela de verdade, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que agarrar nas minhas variáveis de entrada e atribuir às minhas variáveis de seleção. Neste caso, porque dá jeito, digamos, para manter a ordem, S2 fica ligado a C, S1 fica ligado a B e S0 fica ligado a A. Ou seja, quando eu tenho a combinação 0, 0, 0, nós sabemos que estamos a ligar a entrada D0 à saída. Ora, o que é que eu quero na saída? Quero 1. Então, se eu quero 1, tenho que ligar a entrada D0 a VCC. Para ter o 1. Portanto, quando esta entrada está selecionada, tenho 1 na saída. Quando eu estou a selecionar 001, estou a selecionar a entrada D1. E o que é que eu quero na saída? Mais uma vez, quero um lógico. Então, também ligo esta entrada VCC. Quando eu tenho 010, estou a selecionar a entrada D2. Também quero ter um na saída, então ligo isto a VCC. 011, estou a selecionar a entrada D3. Mas atenção que agora eu quero um 0 na saída. Se quero um 0 na saída, então tenho que ligar este sinal a ground. 100, entrada 4. Portanto, 0 na saída, também liga a ground. 101, entrada 5, também liga a ground. 110, também quer 0 na saída, portanto também liga a ground na entrada 6. E 111, que é a entrada 7, mais uma vez esta agora, à semelhança das outras, também liga a VCC, para dar 1 na saída. Ora, tenho, usando este circuito 74LS151, um único circuito integrado, tenho esta função representada. Só num circuito integrado. Mais, com uma vantagem. Tenho Z e tenho Z barra também. Portanto, se eu precisar do sinal Z
normal e complementado para depois implementar outras funções quaisquer, já tenho ali o sinal disponível. Claro que eu podia ter feito esta função na forma, digamos, mais clássica, desenhando o respectivo mapa de Carnot. Ora, atenção à ordem como eu pus as entradas aqui, não bate muito certo com a ordem que está aqui, portanto temos que ir vendo as combinações como deve ser. Em 000, ou seja, 0, 0, 0, quero 1 na saída. Em 001, 0, 0 em B e 1 em A, também quero 1 na saída. Em 010, 0, 1, 0, também quero 1. Depois em 011, 0, 1, quer 0. Em 100 também quer 0. 100 quer 0. Em 101 também quer 0. 101 quer 0. Em 110 também quer 0. 110 é aqui. E em 111 quer 1. Ora, eu para desenhar este mapa teria que fazer provavelmente qualquer coisa deste género. Resultava daqui, deste par, deste implicante A barra vezes C barra. Deste outro implicante, que apanha os dois extremos do mapa, resultaria B barra vezes C barra. E finalmente deste último implicante resultaria A vezes B vezes C. Ou seja, a minha função dava A barra C barra mais B barra C barra mais A, B, C. E se implementarem isto usando lógica discreta, vamos ter uma AND de 2 entradas, mais uma AND de 2 entradas, mais uma AND de 3 entradas, mais uma OR de 3 entradas. Portanto, estão a ver a quantidade de circuitos integrados que era necessário usar para implementar esta função. Claro que eu também poderia usar, por exemplo, uma porta AND OR invert, nós já falámos delas. Eventualmente isso poderia implicar a necessidade de ter que construir aqui mais, para além da porta AND OR invert, mais uns inversores, por causa do A barra, do B barra e do C barra. Neste caso nem isso. Neste caso é direto aqui no meu multiplexer, consigo implementar a função num circuito integrado apenas, exclusivamente. Nem sequer preciso meter cá mais ORs, mais NOTs, nem coisa nenhuma. Podemos eventualmente pensar na mesma função, esta função é a mesma que tivemos a ver no exemplo anterior, que tem 3 variáveis de entrada, mas olhar para ela apenas como se de uma função de um multiplexer de 2 variáveis funcionasse. Ou seja, neste caso aqui também por uma questão de conveniência, não é necessário seguir a ordem exata que aqui está, mas eu optei por apresentar S1 ligado a C, S1 ligado a C, S0 ligado a B, de maneira que, atuando em S1 e S0, ou seja, atuando nas duas variáveis C e B, eu posso também condicionar o que é que aparece na saída Z. Como? Bom, quando o C e o B são 0, estamos a falar destas duas combinações agora. Não é só uma linha da minha tabela, são duas. E o que é que eu olho para aqui? Vejo que a minha saída tem que ser 1, independentemente do valor que o A assuma. Seja A igual a 0, seja A igual a 1, a minha saída é para ser 1. Se ela é para ser 1, como vimos há pouco, ligamos a VCC. Portanto, a entrada A, que é a entrada, atenção para não estar aqui a confundir A, B, C, D com as variáveis, isto será a nossa entrada I0, I1, I2 e I3. Se eu tiver 0, 1 nas variáveis de seleção, já estou a selecionar a entrada seguinte, então o que é que acontece? Eu com 0, 1, o que é que eu vejo? Vejo que a minha saída é o complemento da entrada. Se a entrada for 0, a saída é 1. Se a entrada for 1, a saída é 0. Portanto, se então a minha saída é o complemento da minha entrada, então é isso que eu tenho que meter na entrada I1. É o complemento do A. Se eu tiver um 0, agora estou a selecionar a entrada I2. Neste exemplo em concreto, o que é que eu tenho aqui? Tenho que a minha função vai produzir um 0 lógico na saída, independentemente do valor de A. Então, se ela produz um 0 lógico na saída, independentemente do A, é isso que eu tenho que fazer, liga ground, que é o meu 0.
E finalmente em I3 tenho a entrada que resulta de S1 e S0 igual a 1, em que eu vejo que aquilo que eu tenho na saída é o mesmo que tenho em A. Se o A for 0, a saída é 0, perdão. Se o A for 1, a saída é 1. Então, se a saída é igual a A, então ligo isto diretamente a A. Ora, o que é que acontece e qual é a vantagem então de fazer isto desta maneira? É que reparem no seguinte, ao usarmos um multiplexer que tem menos uma variável do que o número de variáveis da minha função lógica, então eu estou sempre a desenhar a minha saída como uma função da variável que sobra. Para funções de uma variável só há 4. As duas constantes, 0 e 1, que estão aqui neste exemplo, a identidade e a negação. Não há mais nenhuma. Ou seja, no pior dos casos, eu tenho que meter aqui uns inversorzitos, mas consigo realizar a minha função lógica usando um multiplexer com menos uma variável. Aqui isto tinha duas vantagens. Primeiro, uma de duas vantagens possíveis. Das duas, uma. Ou eu estou a usar um circuito integrado que até tem 2 circuitos destes lá dentro, o que quer dizer que eu até consigo representar duas funções dentro do mesmo circuito integrado. Ou então, até significa que se eu, em vez disto, tiver a usar um multiplexer de 8x1 que tem 3 variáveis de seleção, eu até posso representar funções de 4 variáveis num circuito integrado só. E como nós já vimos que funções de 4 variáveis já podem ser relativamente complexas. Portanto, a utilização do multiplexer, enquanto multiplexer, dá-lhe esse nome, enquanto gerador de funções não é um multiplexer, é um gerador de funções, mas o circuito é o mesmo. Portanto, não andamos a mudar o nome aos circuitos e convencionou chamar-se a estes circuitos seletores multiplexers, então pronto, é um multiplexer, é um multiplexer. Atenção que o conceito de multiplexagem aplica-se não apenas no domínio dos sistemas digitais, aplica-se em geral, por exemplo, no domínio das telecomunicações, também ao nível do tempo que um determinado sinal pode usar um canal, etc, etc. Portanto, isto não é um termo exclusivo para este tipo de circuitos. É um termo que representa o conceito de seleção, como nós vimos até aqui este momento. Ora bem, clear. Os capítulos dos livros recomendados estão aqui assinalados, destacando em particular aqui o capítulo 5 do livro Sistemas Digitais, Princípios e Prática, do professor Morgado Dias, não é? que tem, pelo menos é escrito em português, e tem uma linguagem, digamos, bastante mais acessível. São livros que existem na mediateca, qualquer um deles.